Bem-vindo a mais um episódio aqui no podcast Disciplina e Consciência. Eu sou o Lucas Aldi e hoje a gente tem um tema que está bem aqui na pauta do nome do podcast, né? Que a gente vai falar sobre procrastinação, disciplina, foco e consistência. E eu coloquei tudo isso junto aqui porque gera muita confusão. Tem muita informação aí pela internet e acaba confundindo mais do que ajudando. Aí vamos aprofundar no estudo. E aí começa a vir teoria de tudo quanto é lado, guru, coach, muita coisa. E aí no fundo, tem uma coisa muito mais profunda, que é a consciência, que é o universo que eu trago aqui conectado com aquilo que a ciência comprova e aquilo que a consciência percebe. O mundo visível e o mundo invisível. Se você chegou até aqui, é porque você também está nessa frequência, também já percebeu que não é só sobre a matéria, não é só sobre esse corpo físico que nasce, cresce e morre. Beleza? Então, olha que legal. Estamos aqui numa jornada semanal, toda segunda-feira eu estou colocando com muita consistência, porque temos o podcast Tribe Zen na quarta também, que eu edito, que eu gravo, e esse na segunda. E até agora não falhou nenhum, hein? Nem um dia de atraso. Por quê? Porque eu fui criando alguns sistemas interessantes para que isso fosse natural para mim, para que isso não tivesse uma resistência ou um peso. Vou dizer que é fácil? Não é fácil, é uma escolha. E a cada escolha uma renúncia. E aí, com clareza e consciência, eu vou ajustando para que isso se torne algo que me entusiasma, algo que é possível fazer, algo que é intencional e tem uma escolha. Então, esse tema é muito legal a gente trazer essa clareza sobre a diferença entre procrastinação, inconsistência, foco e disciplina. Qual que é a diferença disso tudo? Será que eu não ter disciplina é a mesma coisa que eu procrastinar? No fim das contas, eu não faço o que tem que ser feito? Eu não consigo arcar com aquela palavra, bancar aquilo que eu combinei comigo mesmo ou com outras pessoas? Eu acho interessante falar sobre isso, trazer uma clareza, porque cada um tem um sintoma e tem também um caminho para que a gente possa fazer uma nova conexão, um novo comportamento. E depois, em outros episódios, quero que vocês comentem aqui se vocês querem isso, eu aprofundo. Um só sobre procrastinação, um só sobre disciplina, um só sobre consistência e outro sobre foco. E assim a gente vai navegando. Então vamos devagarzinho, falando sobre os temas que são reconhecíveis, comuns para nós, para ir aos poucos a gente conectando uma coisa. Opa, já escutei falar sobre isso. Opa, eu já vi uma teoria sobre essa questão da consciência, das emoções, daquilo que pode estar por trás daquilo que eu chamo de falta de disciplina ou de indisciplina ou de procrastinação. O que será que tem por trás disso? Então fica até o final que hoje a gente vai explorar esses temas tão legais. E se eu te disser que a causa comum desses 4 tópicos é uma só? É a fragmentação interna, ou seja, a incongruência, o desalinhamento. Quando existe esse desalinhamento entre o pensar, sentir e agir, o sistema não consegue sustentar nenhum tipo de ação da forma que a gente almeja. E olha, Joe Dispenza fala muito de incoerência coração-mente. O Greg Braden fala muito disso também, fala da coerência do campo, que é como eles chamam. E no fundo, não é porque você está procrastinando, porque você é preguiçoso. Na verdade, é porque o seu ser está dividido. E essa fragmentação, ela aparece concretamente quando existe esse tipo de ruptura entre o que você sabe que deveria fazer, já sabe, o que seu cérebro quer fazer naquele momento e o quanto aquela tarefa, aquilo que você deseja fazer realmente é importante para você.
Quando esses três estão desconectados, nenhuma força de vontade vai resolver, posso te garantir. Porque o problema, ele não é operacional, ele é um problema existencial, é uma questão de consciência. E é isso que a gente vai trabalhar aqui hoje. Então, bora falar sobre procrastinação, o primeiro tópico. Tem uma dimensão que poucos mencionam. É frequentemente uma forma de autopreservação do ego. Adiar protege a sua autoimagem. Já pensou nisso? Se você não tenta, você não vai falhar. Então é uma proteção. Conecta o que a Brené Brown sempre fala sobre vulnerabilidade. Aí tem uma chave aí. E com o campo espiritual que a gente fala tanto aqui. Não é medo de errar. É medo de se expor, de se revelar. Pensa nisso. A pergunta central sobre procrastinação é: por que eu não começo? A raiz emocional disso, eu vejo que ela tem uma conexão com a evitação. Então já deu para ter uma noção, né, da procrastinação, da origem. Depois eu vou repassar isso. Vai conectando a diferenciação entre eles, porque agora eu vou falar da falta de foco. E a falta de foco, ela vai além do sistema nervoso. Há uma camada de fragmentação da identidade nesse caso. Quando você não sabe quem você está sendo naquele momento, a sua atenção também não sabe onde ancorar. Então você não tem foco. Então a gente tem que olhar para o que está embaixo, o que é mais fundamental. Você tem um eu, vai conectando a diferenciação entre eles, porque agora eu vou falar da falta de foco. E a falta de foco, ela vai além do sistema nervoso. Há uma camada de fragmentação da identidade nesse caso. Quando você não sabe quem você está sendo naquele momento, a sua atenção também não sabe onde ancorar. Então você não tem foco. Então a gente tem que olhar para o que está embaixo, o que é mais fundamental. Você tem um eu que ele é ancorado, forte o suficiente para sustentar uma direção, para sustentar um foco. A pergunta central é: por que eu não permaneço aqui? E a raiz disso é dispersão, uma hiperativação ou até ausência de presença. Então veja que interessante quando a gente coloca desse ponto de vista, porque é um trabalho de retorno por aqui e agora. É um trabalho de retorno para a presença. Por que eu não consigo ficar aqui agora? O que está me hiperestimulando que me faz ir para fora? Agora vamos falar da falta de disciplina, porque ela carrega uma armadilha conceitual que a gente precisa falar aqui. A maioria das pessoas pensa que disciplina tem ligação com força de vontade, e a gente já sabe bem que não é bem por aí. E aquele livro excelente, Hábitos Atômicos, do James Clear, fala muito sobre isso. A disciplina real, ela é o design de ambiente, ela é o sistema, ela é a afirmação: eu sou alguém que faz isso, eu sou alguém assim. Ela tem a ver com identidade. E a pergunta central do tema disciplina é: por que eu não repito isso? E a raiz é uma identidade que está frágil, que está sem estrutura. Então ela tem a ver com esse eu sou. Quando a gente fala de disciplina, de sustentar aquilo, de repetir aquilo a curto prazo, por isso que eu vou diferenciar aqui da consistência, da sustentação, que seria mais a longo prazo, é uma questão de identidade. Guardem isso, que a gente vai explorar isso com mais calma. E aí sim eu posso falar da falta de consistência, que já é mais um longo prazo, a sustentação, onde entra aí sim o propósito como regulador. Propósito. Olha a consciência de novo permeando o que está debaixo desse véu. Sem um porquê bem enraizado,
a curva sempre vai cair na próxima crise, no próximo desafio, cansaço, na distração. Essa dimensão energética desse tema é muito real e perceptível, porque a consistência ela exige que você esteja alinhado, o seu interno com o seu externo, sua mente e o coração, entre a crença e a ação. Então, olha que interessante. Independente de quanto esforço você coloca, a pergunta é outra aqui. Por que eu não consigo sustentar? E a raiz tem aquilo que a gente já falou, o propósito. Será que essa raiz tem um propósito superficial e por isso ela tem uma ancoragem muito mais frágil? Então, eu vou resumir para vocês aqui o que eu falei. A procrastinação é emoção. Tem ligação com emoção. O foco é presença. O aqui e agora. A disciplina tem mais relação com identidade. E a consistência tem a ver com propósito. São 4 questões diferentes, 4 raízes diferentes e 4 caminhos diferentes. Consegue ver como tudo, no fim, se a gente trabalhar consciência, se a gente trabalhar de uma forma de congruência, coerência interna, mente e coração, e todo esse campo que nos permeia, aí a gente vai começar a trabalhar isso para que esses sistemas eles possam agir de forma natural, de forma leve, de uma forma que o corpo ele naturalmente escolhe fazer isso porque é melhor para ele. É exatamente isso que eu trabalho nos meus mentorados, com os meus mentorados, que eu trabalho nas minhas aulas, que eu trago no método Autodomínio Consciente. Eu vou olhar por trás. E tem muita coisa energética que vocês não fazem ideia. Quando a gente desbloqueia algumas crenças, algumas situações que foram herdadas, programações que foram herdadas ou instaladas durante essa vida, a mudança ela fica muito mais fácil. Ela também parece que traz clareza para o nosso ser. Quando a gente mexe mais na parte energética, traz alguns desbloqueios, o que acontece? Emerge clareza, porque antes estava aquela confusão mental, antes estava aquele emaranhado ali de teorias até, de estudos. E muitas vezes as pessoas estão lá se empenhando com muita força e esse não é o caminho. Porque depois não sustenta. Você pode até fazer um plano, estudar, fazer tudo, mas para sustentar, para ter consistência, tem essa outra questão. Então, cada um desses tópicos, vocês viram que tem causas raízes, que tem caminhos independentes. Isso é o que me deixa muito entusiasmado de aprofundar e estudar nisso aí. Mas como eu falei que a gente não ia navegar apenas na parte tão conhecida, ia ter algo diferente aqui, eu quero falar agora da parte espiritual da parada, da parte energética. E aí eu vou te dizer que disciplina, foco, consistência não são práticas de fato. Elas são estados de ser. Pense em alguém que você conhece ou que você admira, que parece naturalmente consistente, naturalmente focado. Provavelmente essa pessoa não acorda todo dia travando uma batalha interna consigo mesmo, sabe? Com esse peso. Ela age porque é quem ela é, já é identidade. A ação não vem do esforço mais, ela vem da identidade, lembra disso? Não vem da motivação, ela vem de um alinhamento interno. Isso eu posso falar, porque é isso que eu faço. É isso que me faz gravar com consistência, é isso que me faz treinar todos os dias por mais de 6 anos. Claro que eu falho um dia ou outro, claro que acontece assim, mas a minha consistência é muito boa. E eu consigo fazer isso porque tornou parte de quem eu sou. Entenda isso. Quando você está fragmentado internamente, qualquer técnica é só superficial, é só um curativo sobre uma ferida que precisa de outra coisa diferente. Você pode organizar uma agenda,
pode funcionar por poucos dias, mas depois cai, não sustenta. Você pode até criar uma rotina, mas depois vai abandonar. Então vem culpa, vem julgamento, vem narrativa de que talvez você não seja capaz. Você já deve ter passado por isso, né? Eu sei bem, já estive aí. Mas o problema nunca foi técnica. É só incoerência entre quem você acredita que é e o que você está tentando fazer. Se a gente fizer esse alinhamento interno, tudo vai fluir de forma natural e eu posso te ajudar nisso. Continua seguindo aqui ou também pode estar comigo na minha jornada, no meu programa de acompanhamento Autodomínio Consciente, que aí eu já vou olhar 360, a gente vai semana a semana refinando esse ser. E olha só, não é curioso que muitas pessoas que são super despertas e conscientes muitas vezes não praticam disciplina? Elas simplesmente agem a partir de quem são. O monge não precisa de força de vontade para começar a meditar, para fazer as rotinas. O artista que é comprometido, ele não negocia com a criação que ele vai fazer toda manhã. A ação, ela vira uma expressão natural de um ser integrado. Ela começa a fluir. E o caminho, então, não é acumular mais métodos. É tornar-se coerente, alinhado, inteiro o suficiente para que essa ação ela seja inevitável. É isso que a gente quer. Que seja natural, que seja fluida, que seja leve. Então, a pergunta que vai mudar tudo não é como ser mais disciplinado. É quem ou o que precisa emergir em mim para que essa ação, para que esse comportamento, aí sim seja natural. Você não vai resolver procrastinação com nenhum tipo de agenda, não resolve falta de foco com timer, não resolve a sua inconsistência com nenhum tipo de meta. Você vai resolver só quando o ser que age e o ser que deseja, aí sim eles estão falando a mesma língua. Faz sentido? Então, agora você tem a percepção. Agora você tem aí um panorama do que está por trás desse drive de motivação, de entusiasmo, de fazer. Vamos olhar um pouquinho mais das camadas que estão mais profundas para que tudo isso que você deseja fazer possa vir de um lugar de naturalidade, sem esforço. Um lugar que, além de não ter esforço, ele é uma coisa que é quase um hobby. Além de não ter esforço, ele nutre, ele cumpre o propósito, o combinado com Deus. Porque você veio aqui para ser um artista. Você veio com uma tela em branco. Uma tela em branco, pensa nisso. E tudo que é aquilo que é pesado, que tem resistência, ele não está alinhado com você. Tudo aquilo que você tenta e vai e se esforça e tem muito esforço, muito cansaço, pode ter certeza que tem desarmonia, desalinhamento aí neste processo. Então, o que eu recomendo a gente fazer agora? É se conhecer. Muito simples. Continuar aqui acompanhando também e olhar para dentro, para se entender. Quem eu sou? E o que esse ser que está aqui evita? O que ele quer evitar? Quais são os meus bloqueios emocionais? Será que eu tô tão estimulado por tudo que está ao meu redor, por um automatismo de ações, até para evitar esse contato interno, distraído? E isso faz com que eu não consiga ter a presença no aqui e agora? Então são as perguntas do episódio de hoje. E eu quero saber como esse episódio chegou para você. É importante que você comente, é importante que a gente continue isso aqui para que eu saiba a direção, para que a gente vai construindo esse encontro semanal juntos. Eu tô aqui muito feliz e fazendo isso com alegria, com leveza, e é isso que eu ensino no meu método. Se você quiser saber mais do meu programa de acompanhamento, da minha mentoria,
Lá no site autodominioconsciente.com.br tem uma ficha de inscrição para você se aplicar e fazer uma sessão comigo de 30 minutos de análise para a gente trilhar, traçar os seus primeiros passos, dar um diagnóstico. E aí, se fizer sentido para você, eu te mostro como a gente pode caminhar juntos. Então, até a próxima semana. Fala aí os temas que você gostaria de ver aqui. Eu vou trazer esses temas que eu falei hoje de forma aprofundada também. Mas eu quero saber quais mais temas você quer ver aqui no podcast Disciplina e Consciência. Até a próxima.